Será que uma pessoa, antes de morrer, uma pessoa que não quis nada com Deus, que desprezou a Deus, a palavra de Deus, uma pessoa que rejeitou qualquer coisa que esteja relacionado a Deus, a sua palavra, uma pessoa que não estava nem aí para o que era pecado, para o que desagradava a Deus e não desagradava, enfim, aquela pessoa, irmãos, que viveu a vida descrente de Deus. Ela não quis saber, viveu do jeito dela, o que dava na cabeça para fazer ela fazia, sem se importar se isso estava de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra para a vida do ser humano, que é de se santificar, que é de viver uma vida ali longe daquilo que a Bíblia nos mostra que é pecado, como mentira, prostituição, impureza, adultério, né, o relacionamento entre pessoas ali da mesma natureza, que a Bíblia condena também, né, o relacionamento entre homem e homem, mulher com mulher, isso é claro na palavra de Deus. E isso a gente pode ver mais específico no Antigo Testamento, onde tem passagens que mostram, né, que fala diretamente sobre isso, e no Novo também. Então, assim, sabe, irmão, pessoas que viveram, que não quiseram nada com Deus, será que essa pessoa, se ela morrer e se arrepender nos últimos instantes da sua vida, ela vai ter a salvação eterna? Irmãos, veja bem o que eu vou falar. Eu não estou aqui dizendo que você tem que viver uma vida de qualquer jeito e esperar para quando você morrer você se arrepender, porque você não sabe como você vai morrer. Veja bem, o intuito desse vídeo aqui é até baseado na palavra de Deus, é mostrar o que a Bíblia ela nos apresenta sobre isso. Mas não quer dizer que você vai viver uma vida de qualquer jeito achando que nos últimos instantes da sua vida você vai ter chance de se arrepender, porque você não sabe como você vai morrer. Ninguém sabe, irmãos. E de repente, se você não tiver a oportunidade de se arrepender. Entende, queridos? Então esse vídeo aqui não é incentivo para você viver de qualquer maneira, não. Mas é só para responder a essa pergunta. E que, baseada na Bíblia, eu quero dizer, irmãos, que sim, uma pessoa que, se ela tiver oportunidade antes da morte dela de se arrepender, reconhecer o seu pecado e pedir a salvação de Jesus, com medo de se passar para o outro lado, sabendo que ela morreu longe de Deus, morreu fazendo tudo aquilo que era pecado diante de Deus, ela sabe que ela tem aquela ciência no fundo da mente dela de que ela pode ir para o inferno. Das vezes que ela ouviu, quando ela ouviu falar sobre céu e inferno, então ela teve esse medo, ela tem esse medo no coração. Então, se essa pessoa, mesmo antes de morrer, tiver a oportunidade de se arrepender, Deus perdoa, irmão. Deus perdoa, sabe por quê? Aquela passagem do ladrão na cruz, ela resolve essa questão. Ela literalmente, irmãos, ela mostra pra gente que mesmo antes da morte, por mais distante que essa pessoa viveu longe de Deus, mas se ela se arrependeu e se arrepender, ela vai ter a salvação eterna dela. Se ela clamar pela salvação de Jesus, Jesus vai salvar a vida dessa pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque a salvação eterna da alma de uma pessoa do inferno, ela não depende de nenhuma instituição ou de alguém ou do que quer que seja. A salvação eterna, ela é única e exclusivamente, só é possível através da pessoa de Jesus. E isso, irmãos, não é religião, isso não é uma filosofia, uma invenção de homem nenhum. Isso está na Bíblia Sagrada, nesse livro histórico da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, revelada nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Que a salvação de quem quer que seja, do homem, do ser humano, ela só depende de Jesus. Somente Jesus pode dar salvação. Somente Jesus.
E isso não tem nada a ver com instituição religiosa, igreja, CNPJ, nada. É a pessoa de Jesus. No entanto que aquele ladrão na cruz, ele ao lado de Jesus ali, ele reconheceu que Jesus poderia salvá-lo. Que Jesus poderia libertar ele, livrar ele de ir para o inferno. E Jesus salvou ele. O único capaz que pode salvar alguém se chama Jesus. E aquele ladrão estava nos últimos instantes da vida dele, irmãos. Veja só. Aquele ladrão não teve tempo de se batizar. Aquele ladrão não teve tempo de se confessar para homem nenhum. Ele não teve tempo de provar nada para ninguém. Ele não teve tempo de mostrar que tinha mudado. Ele não teve tempo de fazer boas obras. Ele não teve tempo de ir no templo e sentar e ouvir a pregação do evangelho. Ele não teve tempo para mais nada. A única coisa que ele tinha ali, irmãos, era a fé, era crer que Jesus podia salvá-lo, e Jesus salvou. E isso está na palavra de Deus. O ladrão instantes antes, minutos antes da sua morte, do último suspiro, ele foi salvo, porque Jesus salvou. E ele não teve tempo para fazer nada, para se batizar, para nada, provar nada para ninguém. Ali era ele, Jesus. E ele clamou por Jesus. Jesus salvou. Isso nos mostra, irmãos, que a salvação ela está totalmente concentrada na pessoa de Jesus, e não há nada que se possa fazer para ser salvo, apenas crer, clamar e naquele momento depender de Jesus, e foi o que aquele ladrão fez. Então sim, irmãos, essa passagem do ladrão, ela nos mostra que uma pessoa que, se ela tiver oportunidade e tempo, e se arrepender e pedir para Deus, para Jesus não deixar ela ir para o inferno, se ela se lembrar das oportunidades que ela teve, e naquele momento ela com medo, porque sabe que vai morrer, e pedir perdão, sim, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que, a exemplo do ladrão, essa pessoa vai ser salva. Amém, queridos? Então, para responder a essa pergunta, a própria Bíblia é clara e nos mostra com essa passagem que não depende de nada e de ninguém, apenas, única e exclusivamente, de crer e confiar e entregar a vida para Jesus, ainda que nos últimos instantes da vida. Amém, queridos? É como eu disse, irmãos, volto a dizer, isso não é um incentivo para você que vive no pecado, sabe que faz coisas que desagradam a Deus, que é contrária à vontade de Deus. Você que não crê em Jesus, que não reconhece, acha que quando morrer você vai se arrepender. Não pensa assim não, porque você pode estar cometendo um grande engano, e se você não tiver tempo, aí as oportunidades que você teve, acabou, você não vai ter mais do outro lado. A Bíblia nos mostra que a atitude é tomada aqui em vida. A gente resolve salvar nossa vida, nosso corpo, nossa alma aqui, em vida. Porque depois da morte é só a consequência das nossas escolhas. Então não pensa assim não. Depois da morte eu me arrependo. Se você não tiver tempo, e aí já era, acabou para você. Aí onde você está agora mesmo, você pode fazer uma oração pedindo para que Jesus tenha misericórdia, te salve, te livre do inferno, escrevendo o seu nome no livro da vida dele, e que a partir de agora você passe a viver uma vida que agrada ao Senhor, lendo a sua palavra, conhecendo a sua vontade, porque através da Bíblia você vai ter a direção de como você vai andar diante de Deus, e Deus vai te abençoar, e você vai ser um testemunho de Jesus nesse mundo. Então faça isso. Essa é a atitude mais coerente e inteligente, eu poderia até dizer assim, que você pode tomar. Amém, queridos? Mas, respondendo à pergunta, se a pessoa tiver a oportunidade, a consciência ainda de pedir para que Jesus salve ela de ir para o inferno antes da morte, ainda que seja nos últimos segundos da vida dela, ela vai ser salva sim, porque a própria Bíblia mostra, a exemplo do ladrão, que Jesus pode salvar, e que a salvação está concentrada totalmente na pessoa de Jesus, e de mais nada e de ninguém. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.